Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo este vídeo, essa entrevista. Eu sou o professor Antônio Sérgio, estou aqui hoje falando com o pessoal da Bolsa ICMS. É isso aí, eu sou do canal Tributário Expert, mas estou hoje batendo um papo com o pessoal da Bolsa ICMS e eu quero conhecer mais e quero que vocês conheçam também o que é Bolsa ICMS, né? É um nome curioso que eu acho que vai ter muita coisa interessante para você que é da área tributária, para você que é da área fiscal, para você contador, para você que me acompanha. Eu acho que tem muito assunto bacana aqui para a gente. Vamos lá? Você vem comigo então? Vamos lá então. Nós vamos começar conhecendo os representantes da Bolsa ICMS. Primeiro a gente vai conversar com o meu amigo Almir, né? Nós temos feito aí vários trabalhos em parceria, temos feito treinamentos e vamos conhecer um pouquinho o Almir. O Almir vai fazer uma breve apresentação dele para que vocês conheçam aí. Quem é o Almir? Vamos lá, Almir. Seja bem-vindo, bom Olá, dia. Obrigado aí por ter vindo a essa nossa entrevista. olá, professor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu vou falar um pouco aqui do meu trabalho na Bolsa. Eu sou o diretor comercial da Bolsa Nacional, ICMS, painel fiscal. Muita gente sabe que nós trabalhamos com alguns processos de intermediação na compra e venda de ICMS, né? Mas muita gente também não sabe que nós fazemos todos os processos de homologação na Bolsa Nacional de ICMS, né? Então, eu estou aqui com o meu sócio, o Camilo, que cuida aqui da equipe de análise de programação, principalmente para o Ecredac aqui de São Paulo, onde nós temos uma expertise muito grande. O Camilo, junto com a nossa equipe aqui, desde 2012, desenvolveu o módulo da CAT 83 para o estado de São Paulo, né? Então, esse é o meu papel aqui, fazer esse link com as empresas que têm algum tipo de acúmulo, não é, tanto do ICMS próprio quanto do ICMS-ST, e depois a nossa equipe, junto com o Camilo, vai fazer a análise da viabilidade do projeto, né? Para verificar se esse crédito ele prescreveu, se esse crédito pode ser homologado, quanto tempo vai demorar a homologação, qual a portaria será utilizada para fazer o trabalho, né? Então, muito obrigado aí por mais esse bate-papo aqui com o canal Tributário Expert, Antônio. Legal, obrigado, Almir, pela sua apresentação. E agora nós vamos conversar com meu amigo Camilo. Camilo vai se apresentar falando um pouquinho da sua atividade aí na Bolsa ICMS. Camilo, bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camilo, eu sou responsável aí pela área técnica e também, juntamente com a Mira, a gente conversa com os clientes, né, a respeito de todo o procedimento, né, de como que se faz o processo de ressarcimento dos impostos estaduais, tá? Basicamente, contando um pouquinho da minha trajetória, né, eu estou nessa área fiscal, contábil, tributária, já vai fazer quase uns 40 anos, tá? Então, a gente começou lá atrás, quando era incipiente ainda a parte federal, de algumas instruções normativas, que com o decorrer do tempo ela foi se transformando no que é hoje o SPED, né? Então, quem é lá de trás vai lembrar que a gente tinha uma instrução normativa 86, e aí a gente viu uma grande oportunidade, porque a 86, ela cruzava as informações de todas as áreas da empresa, que ia da contabilidade a recursos humanos, passando por financeiro, notas de entrada, nota de saída, controle de inventário e toda a parte financeira. Então, o que aconteceu? Com isso, a gente conseguiu um grande expertise na parte de cruzamento das informações. Vamos pensar numa situação como se fosse uma auditoria preventiva, né? Então, a situação ela foi se
tomando um tal corpo que toda a informação oriunda do parte magnética a gente trazia e consistia as informações antes de enviar ao fisco. Então, a gente atendeu inúmeras intimações junto às empresas que a gente presta serviços, tá? E aí, com o tempo, em 2010, continuando um pouquinho a trajetória nossa, veio, antigamente era o DCA e depois veio o DGCA, que é a instrução que instruiu a portaria que criou o portal do ECREDAC, que é o ICMS próprio aqui no estado de São Paulo, tá? Então, hoje a gente tem 2 processos lá, e junto com todo o nosso expertise, a gente foi representando o primeiro grupo que entrou nessa cadeia da recuperação de ICMS aqui no estado, né? E juntamente com eles e a Secretaria da Fazenda, a gente fez essa validação da parte eletrônica da recuperação do crédito no estado de São Paulo, tá, gente? Então, basicamente, essa é a história. Então, assim, a gente está desde o início, Antônio, Almeida, então a gente está desde o início nessa como fala, no intuito de trazer para as empresas esse crédito que é direito delas, tá? Mas para isso a gente faz uma mineração dos dados para não deixar nada exposto, nada que o fisco possa glosar ou questionar sobre o processo interno que a empresa fez, tá? Bacana, bacana, obrigado. Então vamos começar o nosso esclarecimento para o nosso público. Eu queria perguntar, para que o pessoal consiga entender de forma bem resumida, o que é a Bolsa ICMS? Bom, a Bolsa Nacional de ICMS, como o Camilo falou, nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Voltada, logicamente, aí para todas as obrigações estaduais, né? Ou seja, nós temos uma parte de produtos de prateleira, e temos a parte de serviços, tá? Então, a Bolsa Nacional hoje, né, como o Camilo colocou, nós temos desde sistemas fiscais que fazem auditoria fiscal, contábil e tributária, tá, da empresa, que é o painel fiscal, né? Nós temos o software que faz a auditoria do SPED, que é o audito online. Temos também toda a parte de mensageria, né, que são os módulos de emissão de nota fiscal, manifesto, conhecimento de transporte. Temos os módulos do ECREDAC, tá, que fazem as portarias ACAT 207, ACAT 83. Temos o módulo da CAT 42, do Siscred do Paraná, DCA Minas Gerais, o módulo da CAT 378, que é o processo de homologação da ST de Santa Catarina. Então, esses são alguns produtos de prateleira, tá? Que as empresas adquirem aí os módulos, né? É feita uma consultoria, uma instalação desses sistemas na empresa, né? Contratante, principalmente na parte da auditoria fiscal, né? O painel fiscal ele é um módulo, é um software fiscal que auxilia a empresa a ter aí realmente um compliance de todas as obrigações acessórias. E temos a parte do BPO, né? O BPO hoje digamos assim, é um processo com o custo-benefício, né, mais atrativo para as empresas. Porque quando você fala de colocar um sistema fiscal, não é só a licença de uso, você tem a consultoria, você tem as horas, né, de suporte técnico que são embutidas na mensalidade do sistema, etc. Então, digamos que 90% das empresas hoje, elas contratam o BPO, né, onde nós fazemos todo o trabalho in-house, internamente, entregando o resultado, já colocando os processos direto em produção na Secretaria da Fazenda do referido estado onde o processo ele foi contratado. Se aqui em São Paulo, né, por exemplo, nós entregamos os arquivos já auditados,
que é esse cruzamento das informações que o Camilo colocou, são feitas mais de 8.000 checagens, tá? Antes de gerar um arquivo do período onde houve o acúmulo do ICMS. Tá? Almir, só para clarear para quem não está acostumado com essa linguagem, o que é BPO? O BPO a tradução, né, é a terceirização. Né? Uhum. Você contratar o serviço para que seja feito de forma terceirizada, ou seja, é o Business Process Outsourcing, né? É o outsourcing, né? Ou Sim. seja, você está tendo uma empresa externa fazendo o trabalho para atender uma obrigação da empresa, né? Que não seja pela equipe interna. Ótimo. Isso é muito bom, porque o que acontece? Esses processos são processos muito específicos. Não é? Então, por mais conhecimento que os profissionais da empresa tenham, né, a bagagem contábil, fiscal, etc., eles não estão no dia a dia, por exemplo, de um ECREDAC. Uhum. Tá? Eles não sabem as particularidades que a Cefaz coloca nos regulamentos das portarias. Então, às vezes, a empresa ela lê um manual do ECREDAC, ela quer fazer por ela esse procedimento e ela acaba iniciando o projeto por uma portaria errada, né? Ela acaba querendo colocar no projeto, por exemplo, o crédito do ativo imobilizado, que não pode, né? E outras coisas que vão atrasar o projeto, vão gerar um auto de infração muitas vezes, né? A empresa ela acaba caindo realmente numa bola de neve aí que é difícil depois reverter, tá? Então, aí que entra esse nosso trabalho. Tá. Acho bem importante isso que você falou, Almir, porque eu ministro treinamentos de ressarcimento de CMS-ST, portaria CAT 42. E eu tenho um público muito grande junto aos escritórios de contabilidade, né? Uma boa parte do meu público trabalha em escritório de contabilidade. E eu sempre recomendo para os escritórios que é fundamental que eles conheçam a CAT 42, assim como era com a CAT 158, né, que era o processo anterior de recuperação do crédito do ICMS-ST. Então, quem é da área fiscal, quem trabalha no escritório, quem é contador, tem que conhecer a CAT 42, tem que saber como ela funciona. Mas eu sempre recomendei aos escritórios que não se propusessem a fazer esse trabalho para os clientes, porque muita gente vem no curso no sentido de adquirir o conhecimento para fazer para o cliente. E eu sempre digo, a princípio, se o teu escritório não tem um departamento específico para isso, e a maioria não tem, pessoas dedicadas só a isso, a maioria não tem, sistemas preparados para fazer isso, a maioria não tem, então não faça. Oriente seu cliente, e se o seu cliente se interessar, você busque no mercado empresas que façam isso e indiquem para o seu cliente. Por quê? Porque um escritório que se propõe a fazer CAT 42 ou o ECREDAC, ele vai se deparar com uma série de questões que você acabou de falar, que não basta ler a portaria. Então, quando a pessoa vem no meu curso, ela aprende o que é a CAT 42, quais são os motivos que permitem que ela possa aproveitar crédito, como é que aproveita o crédito, mas o detalhe de preencher o sistema, de ter o programa, de validar o programa, de saber quais os meandros lá na Secretaria da Fazenda, o que acontece depois, analisar os documentos, documento a documento, se o crédito está lá, se o substituto colocou a informação correta, se ele comprou de outro substituído e a informação está lá, não está lá, o que ele faz, se comprou de uma empresa do Simples, como é que vai aproveitar, não vai aproveitar, o que você lembrou aí, crédito do imobilizado, pensando lá no ECREDAC. Então, esses detalhes, o escritório não tem tempo de fazer. E aí ele acaba não sendo remunerado pelo cliente para fazer isso. Então, muito poucos escritórios têm uma estrutura que ele fala, eu vou fazer esse trabalho aqui e vou te cobrar. Eles nem sabem quanto cobrar, porque não sabe nem o trabalho que vai dar. Então, é importante isso, que a gente busque parceiros especializados que conseguem fazer a coisa com mais segurança, num tempo menor,
e até alivia um pouco a situação do escritório, porque o Sim, escritório que você propõe a fazer isso vai ter que ficar discutindo por questão de documento, e está faltando nota e não está faltando nota. Então, quando eu pego uma empresa especializada, a empresa vai lá e cuida, né? exatamente. E os contadores, na realidade, eles são grandes parceiros da nossa empresa. Por quê? Porque quando a equipe do Camilo faz o diagnóstico, faz o levantamento do que precisa ser, digamos assim, corrigido no SPED, tudo isso é passado para a contabilidade, né? Então, eu diria que é um trabalho a quatro mãos, sabe? Aham. Depois o Camilo vai falar dessas retificações. O nosso sistema ele vai apontar e vai gerar um relatório de tudo que precisa ser arrumado no SPED, porque a maioria dos sistemas fiscais não refletem a realidade do processo para homologação do crédito, tá? Então, esse é o principal motivo que as empresas nos contratam, é porque quando elas, não vou falar nome de sistema fiscal, né, para não criar aqui nenhuma confusão, nenhum problema, mas se nós extrairmos o que está no sistema fiscal, não é a realidade, Uhum. tá? Então, esse é o objetivo. É por isso que todo trabalho nosso é feito em cima do SPED, né? Das notas de entrada, notas de saída, o cruzamento aí com as DIs de importação, com as notas de exportação, né? O cruzamento com a GIA. Esse tipo de checagem é muito importante, né? E muitos programas de mercado nem armazenam o XML, tá? Tanto que nós desenvolvemos aqui, a equipe desenvolveu até o sistema para fazer a baixa das notas fiscais, tá? Porque muitas empresas não têm isso armazenado, não têm isso organizado, e isso atrapalha no desenvolvimento, tá? Então, assim, o contratante ele vai ter a gente brinca, né, que nós somos um único canal de serviços que atende praticamente toda a área, todas essas áreas da empresa, Legal. né? Aí o Camilo vai falar um pouco dessa particularidade aí dessas obrigações, né, que Tá. são verificadas, né? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Camilo, né? Camilo, Sim. Opa, vamos lá. como é que funciona o trabalho de vocês de ressarcimento do ICMS-ST? Vamos lá. O ICMS-ST é aquela dúvida eterna que todo mundo tem, né? Ele acha que tem o crédito, mas precisa fazer o levantamento para ver se aquele crédito é verídico ou não, tá? Aham. Porque aquela grande dúvida se no final do processo ele vai ser ressarcimento ou complemento, porque Uhum. pode ter alguns produtos que sejam a fase de ressarcimento e outros no complemento. O que acontece? A grande dificuldade nossa, ou de qualquer empresa que venha fazer esse tipo de trabalho, mas assim a gente vê nos nossos clientes, é o processo da informação imputada no sistema. Sim. É a dificuldade de saber se a codificação que venha da nota do fornecedor é a mesma codificação da saída. Porque o que acontece? Tanto a ST como a 83, a 217 não é o caso, tá? Mas vamos pensar na completa do ICMS própria ST, eu tenho que compor meu saldo inicial do estoque de ICMS. Então, para compor esse saldo inicial, às vezes eu tenho que retroagir, dependendo a rotatividade dos produtos do cliente, eu tenho que retroagir 4 meses, 6 meses, 12 meses, para pegar a nota que originou aquela saída daquele crédito. Sim. Então, o trabalho, é como o Almir colocou, né? É um trabalho... E o inicial, ele demanda um certo tempo para ter todo esse processo da empresa mapeado, tá? E, basicamente, depois disso, aí é fazer no mês a mês, né? Pega as notas, pega o saldo inicial, pega as notas de saída e as notas de entrada e vai se apurando o crédito ou o débito, no caso, aí no complemento, né? E repassando ao fisco e fica guardando o visto eletrônico, né? Basicamente, esse é da ST, tá? Legal. ST, bacana.
E quando a gente fala de crédito de exportação, diferencial de alíquota, diferimento imobilizado, tem diferença, né, nas apurações? Na apuração em si não, né? Porque como o que a gente pega das empresas, é por isso que o Amor falou em cima do BPO, né? Apesar da gente ter o produto que pode ser embarcado no software dentro da empresa, a gente sempre coloca como a primeira opção a nossa equipe técnica aqui de consultoria realizar esse trabalho. Por quê? Tira das costas do pessoal da própria empresa, do dia a dia dela, esse processo da geração, da verificação de todos os procedimentos, tá? Então, o que a gente vai analisar? Basicamente, existe sempre uma grande diferença que todo mundo tem, né? Que às vezes a gente se depara aqui com o cliente, né? O que é saldo credor e crédito acumulado, né? Aham. Então, o cara fala, pô, eu estou com saldo credor enorme, mas todo mês ele está diminuindo. Mas por que isso? Porque ele fez uma grande compra, logicamente a compra gera crédito. Para efeito dos ressarcimentos, é na saída da mercadoria que se dá a verificação do saldo credor, do crédito acumulado, tá? Aham. Então, basicamente, assim, explicando um pouquinho mais. Imagina que eu faço uma compra no estado de São Paulo a 18, né? Compro material aqui e vendo para fora do estado, vendo para Minas a 12. Então, eu tenho um crédito, um diferencial de alíquota de 6%. E assim vai. Então, o procedimento em si, não existe uma diferença, existe sim os fatos geradores do processo do crédito acumulado. Sim. Vamos chamar diferimento, exportação, a própria importação, porque a importação importa 18 e vendo para fora do estado, dependendo do estado, de repente é 4%, que é a alíquota. Então, eu tenho 14%, se não tiver nenhum regime especial aqui no estado, tá? Uhum. Então, isso, e basicamente é isso que a gente sempre explica para o nosso cliente. O seu processo é gerador de crédito ou não? Isso o fisco analisa, tá? Se um mês ele gera crédito, 2, 3 meses ele gera débito, essa empresa não é geradora de crédito. Então, você pode fazer qualquer processo de ressarcimento, ele vai ser glosado. Sim. Entendi, então, entendi. Basicamente, Antônio, é isso que a gente sempre tenta colocar para o cliente. Tá? Então, a gente faz um diagnóstico antes para ver se vale a pena a empresa entrar. Até esses dias atrás saiu uma instrução aqui no estado de São Paulo, que já existia em Minas, né? Que é o DST, o complemento ou não, né? Tipo, a empresa abre mão do complemento, então também ele não vai fazer o ressarcimento, tá? Lá em Minas já está funcionando esse. Já funciona desde o ano passado. Tá, é o Hot ST aqui de São Paulo, né? Isso, exatamente. Viu? Que é o tema do dia 27, né, Antônio? Exatamente, exatamente. Aproveitando, né? Vamos lembrar que né? temos um treinamento para falar de complemento ST, ressarcimento ST e Hot ST. Então, vai lá na bio do meu Instagram, @tributarioexpert, tem o link. Bom, deixa eu perguntar para o... Fala, Almir. Eu queria fazer um complemento em tudo isso que o Camilo falou. Para efeito do ressarcimento, realmente, se o crédito ele é diferido, diferencial, exportação, etc., ele não vai implicar muito, mas na venda ele vai implicar sim, tá? Porque dependendo do estado, alguns tipos de crédito não podem ser vendidos. Uhum. Então, muitas empresas nos procuram, falam, poxa, eu quero que você homologue o crédito para mim em tal estado. Mesmo que nós façamos o processo da homologação, pode ser o Siscred, pode ser em Minas, etc. Alguns créditos eles só podem ser usados nas operações próprias. Eles não podem ser transferidos para terceiros. Tá? Então, é muito importante que quando a empresa ela pense em homologar crédito, que ela faça um estudo para qual finalidade será utilizado esse crédito. Tá. Para não inviabilizar o projeto. Tá bom. Deixa eu exercer aqui um pouquinho do meu cacuete de professor.
Porque o nosso vídeo ele vai chegar para muita gente. Se Deus quiser, ele vai chegar para muita gente. E vai chegar para a gente que é fera de ICMS, mas vai chegar para a gente que talvez não entenda o que, que a gente está falando aqui. Então, eu queria, bem resumido, que vocês me falassem o seguinte. Nós estamos falando aqui de um assunto que para muita gente é novidade, e eu posso garantir para vocês que eu trabalho com um público muito grande e já há muito tempo, né? E tem muita gente que é da área fiscal que pode ser que até agora não entendeu do que a gente está falando aqui, né? Então, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma empresa que trabalha, que ajuda, que auxilia a utilizar o crédito do ICMS. Crédito do ICMS que, em algumas operações, como o Camilo estava nos lembrando, né, existem empresas que elas têm um tipo de operação que ela vai ficando com crédito e não tem onde usar esse crédito, né? Então, o Camilo deu o exemplo da empresa que compra aqui em São Paulo, se acredita de 18, vendeu lá para a Bahia, vai pagar 7. Crédito de 18, débito de 7. Crédito de 18, débito de 7. Tem gente que me pergunta, mas pode isso, professor? Pode fazer um crédito maior que a saída? Eu digo, pode. O princípio da não cumulatividade permite isso. Então, a empresa pode estar nessa situação. E se ela só tem esse público, o que vai acontecer? Ela vai ficar com crédito que não tem o que fazer com ele. Então, o governo criou mecanismos para que a empresa possa aproveitar esse crédito. Então, em algum momento aqui, o Almir falou da venda do ICMS para outro estado. Tal. Então, você que está nos assistindo, você sabia que a empresa pode vender ICMS? Você sabia que existe um mercado de venda de ICMS? Existe um mercado de venda de ICMS. De vez em quando também eu sou procurado por pessoas que falam, olha, nós estamos ficando com um saldo credor lá, um saldo credor, um saldo credor, um saldo credor, e a gente está até com medo de chamar a atenção do fisco por conta disso. A pessoa nem sabia que dava para usar. Falou, olha, você tem, a legislação te dá possibilidades de usar esse saldo credor se ele for legítimo. E aí a pessoa vai buscar, vai correr atrás, tal. Tem essa confusão que o Camilo falou, né? Saldo credor não é saldo credor que eu negocio. Que se negocia é crédito acumulado, porque o saldo credor ele pode vir a ser um crédito acumulado. Aí você tem que conhecer a lei para saber. Ah, e se for crédito acumulado? Tem caminhos que eu posso utilizar. Bolsa Nacional ICMS ajuda nesse sentido, né? De pegar esses números que estão aí na sua escrituração, na escrituração fiscal do seu cliente, que pode ser dinheiro parado. Pode ser que o teu cliente tenha dinheiro parado aí, você não sabe. E ele também não sabe. Então, a nossa conversa aqui, e é só um bate-papo de meia hora que a gente está fazendo aqui, depois você continua nos acompanhando, continua nos seguindo, entre em contato para ter mais informações, né? Mas a gente está só fazendo um bate-papo inicial para despertar você que está assistindo aqui, opa, peraí, é oportunidade de ganho para o meu cliente, é oportunidade de ganho para eu, contador, é oportunidade de ganho para o escritório, ainda mais nesses tempos, né, que a economia está todo mundo correndo atrás de grana, inclusive o governo, né? O nosso governo aqui de São Paulo diminui benefício, aumenta a alíquota, está correndo atrás de grana também. Então, você, profissional, você precisa pensar como é que eu posso ajudar meus clientes? Poxa, mas eu tenho um monte de cliente aqui, eu não sei. Contrata o pessoal que sabe para avaliar para você onde tem oportunidade, onde não tem, onde tem risco, né? Acho que eu vou aproveitar até para falar um pouquinho pedir para o Almir e o Camilo falarem dessa questão de cruzamento, né, de informações das obrigações acessórias. Isso é importante também, né? Antônio, uma coisa acho que seria bom lembrar também, já que a gente está falando com o público de contadores, né? É que assim, né? Imagina que a sua empresa credora de imposto, de ICMS, ela vai na DRE da empresa, e aí o que acontece? Ela infla a receita e você paga mais imposto de renda e CSL na apuração do lucro real, tá? Então, esse é um processo importante de ser feito, porque você retira esse crédito lá da linha da DRE e joga para o ativo. Quer dizer, quando você não trabalha adequadamente, além de você ficar com dinheiro parado, você ainda vai gerar mais imposto federal. na outra ponta. Isso, exatamente, na outra ponta. Por quê?
existe a receita bruta e o abatimento da receita, que são os impostos, né? Uhum. Quando o imposto do credor, em vez de ele diminuir, ele aumenta, né? Sim. Ele aumenta a receita artificialmente. Legal, legal, bacana. E esses cruzamentos que vocês fazem, como é que funciona? A ideia a gente pensa sempre que a gente é um fiscal, tá? Então, o que o fiscal ele pensa quando você faz qualquer pedido de ressarcimento? Hoje, qualquer fisco estadual, ele tem todas as informações da empresa. Ele tem os SPEDs, eles têm os XMLs de entrada e saída, e tem as guias, que aqui em São Paulo é GIA, em Minas é a DAP, em outros estados, mas basicamente seria isso. O que a gente faz? A gente verifica se todas as informações estão cruzadas e corretas. E, basicamente, existe muitas incorreções nesse procedimento, tá? Então, você tem os SPEDs que não batem com as GIAs, que não batem com o pedido de ressarcimento. Aí o fiscal ele chega e já faz a primeira pergunta: você quer que eu já autue na entrada ou eu espero para fiscalizar? Que ele já sabe, né? Ele tem essa situação já mapeada para ele, tá? A primeira validação que qualquer fisco vai fazer é a situação da empresa no ambiente deles, né? Deixa eu verificar se a empresa está consistindo, se essas informações estão consistentes. É isso que a gente deixa bem claro para as empresas, né? A informação que você está enviando são as informações que você colocou lá e estão todas consistidas. O que não tiver, a gente levanta e pede para retificar antes do envio dos pedidos de ressarcimento, tá? Legal, bacana. E, Almir, quando as empresas querem utilizar esse crédito, quais as formas que a empresa tem de vender quando elas têm esse saldo, esse crédito, né, já homologado, já definido? Você estava dizendo que é importante definir o que vai fazer antes de começar o trabalho, porque aí você já faz o trabalho direcionado para uma finalidade ou outra? Exatamente. Em São Paulo, o ECREDAC, ele pode ser utilizado... O que é ECREDAC, para quem não sabe? O ECREDAC é o Sistema Eletrônico de Crédito Acumulado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tá. É uma conta, digamos assim, é uma conta corrente onde serão imputados os créditos que foram apurados e homologados pela Secretaria. Tá? Então, quando nós mandamos os arquivos das apurações, após o deferimento do fiscal, ele entra nessa conta gráfica do ECREDAC. E a empresa ela vai poder pagar o ICMS da importação, a empresa ela vai poder comprar ativos, pagar insumos, tá? Ela vai poder comprar os insumos com os fornecedores. E, em últimos casos, né, em último caso, caso a empresa não tenha onde utilizar o crédito internamente, ela tem duas possibilidades de venda. A venda para o abatimento do ICMS recorrente mensal, de terceiro, ou para pagamento de dívida ativa ou auto de infração, barra auto de infração. Uhum. Tá? Em São Paulo, a empresa, qualquer crédito pode fazer todas essas operações. Já em outros estados, como por exemplo o Paraná, quando o crédito não é de exportação, a empresa ela não pode vender, tá, para terceiro. Só pagar dívida ativa ou importação ou comprar insumo. Minas Gerais, quando o crédito também ele não é um crédito diferido, a empresa muitas vezes ela só vai poder comprar certos tipos de ativos. Então o Estado ele já tem as empresas certas ali que ele autorizou que façam uma venda de produtos para receber com ICMS, como uma moeda corrente. Fez uma reserva de mercado ali, é? Fez. Basicamente, Minas Gerais é um estado bem difícil de se trabalhar. Basicamente, a instituição desses processos, tipo esse portal de São Paulo, de Minas ou do Paraná, era para fomentar a compra de matéria-prima de fornecedores do Estado também, tá? Então, se eu sou uma empresa empreendedora, eu compro material de empresas do Estado. Uhum. Basicamente,
O intuito inicial foi para isso, tá? Para formar entre os entes do mesmo estado. Entendi. Agora, nesse trabalho, pessoal, quantos clientes vocês já atenderam nesse tipo de levantamento, nesse tipo de aproveitamento de crédito, negociação de crédito? Vocês têm ideia já de quantas empresas passaram por vocês aí? Nossa. Sim, olha, se você analisar a plataforma da Bolsa, que é a plataforma eletrônica de negociação, ela entrou no ar em outubro do ano passado e nós já temos mais de 100 empresas na plataforma. Qual é o endereço? Como é que a pessoa acha essa plataforma? Onde que ela está? São 2 endereços, bolsanacionalicms.com.br. No menu compra e venda, ela vai cair na aplicação para poder leiloar ou criar um bid de aquisição. Ou ela pode entrar no bnicms.com.br, ela já vai direto para a aplicação. Tá? E você ia falar quantos clientes? Eu te interrompi perguntando o endereço. Na plataforma, tá, que entrou no ar em outubro do ano passado, contando os contadores, advogados e clientes, nós já ultrapassamos 100 empresas facilmente. E de processos de homologação, tá, eu diria que já fizemos para mais de 50 empresas. Tá? De clientes, contando todos os clientes de sistemas fiscais, mensageria, BPO, nós chegamos a ter um total de 250. Hoje, ativos, na média de 100 clientes, tá? Que tem algum trabalho, mesmo que seja uma nota fiscal eletrônica, hoje nós temos 100 clientes ativos. Tá? E desses 100 clientes ativos, vamos colocar uma média de 50 que são ECREDACs, ou CAT 42, ou DCA, ou Siscred. Tá? Legal. Deixa eu perguntar para o Camilo. Camilo, o Camilo falou que já tem aí quase 40 anos na área tributária, né? Tá igual eu, Camilo. Comecei lá nos anos 79, de 78 para 79, foi meu primeiro trabalho num escritório contábil. Já fiz 40 anos de área tributária também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no começo do meu trabalho, eu cheguei a trabalhar em algumas empresas de auditoria e essas empresas tinham clientes que faziam ressarcimento pela CAT 17 de 99. E quando a gente falava em CAT 17 de 99, tinha 2 problemas principais que eu me lembro. Um era o medo que as empresas tinham de ir atrás do crédito. Medo de estar fazendo alguma coisa errada e o fisco vir, ou seja, aquele medo de, se eu for pedir dinheiro para o fisco, eu vou despertar ele e ele vai me fiscalizar. Né? Eu estou quietinho aqui, vou lá mexer, pedir dinheiro e vem me fiscalizar. Então, esse era o primeiro medo. O segundo pensamento que se tinha lá naquela época, e talvez ele perdure para muita gente até hoje, mas você vai pedir isso aí, o fisco vai devolver isso para você, para os teus netos, né? Você não vai ver isso tão cedo. Queria te perguntar uma coisa, nos trabalhos que vocês fazem hoje, demora para habilitar e a empresa poder usar o crédito? Como é que está em termos de prazo? Não sei se dá para a gente falar disso. Dá sim. Da parte do ICMS próprio, depois de colocado no portal, no caso no portal do ECREDAC, aqui no estado de São Paulo, no Siscred ou em outros aí do estado, demora em torno de 1 ano para esse crédito estar disponível para utilização. Aí sim a gente pode fazer aquilo que a gente acabou de conversar, comprar matéria-prima ou vender para terceiros, tá? O DST, ele é mais rápido. Então, o DST, quando a gente homologa, ela demora em torno de 60 dias, 90 dias, o visto eletrônico. O que é o visto eletrônico? O visto eletrônico é quando o governo, o arquivo eletrônico, ele dá ciência que você pode fazer aquele lançamento do crédito ST na sua GIA. Sim. Entendeu? Então, basicamente, ele tem 90 dias.
Essa venda também vai demorar nessa faixa também, depois do visto eletrônico, demora nessa faixa aí de um ano também, tá? Para liberar. Tá bom. Muito bacana, muito Era bacana. para ter saído faz 2 anos, né? Que seria o ressarcimento, que depois ia juntar no ECREDAC. O portal ainda não existe, tá? Para ST, tá? Tá. A ST, a venda dela, ela é diferente do processo do ICMS próprio, porque ele tem que ser vendido com emissão de nota, tá? Uhum. Viu? Quando a gente está olhando lá a CAT 42, ela fala num conta corrente também, mas não existe ainda esse conta corrente, né? Não existe, não existe. Seria esse ressarcimento que depois ficou de juntar junto ao portal do ECREDAC, porque como o portal ECREDAC já cuida do ICMS próprio, ele ficaria tudo num lugar só. Eu acharia até melhor também, né? Mas até o momento não. Até o momento existe só esse portal onde você encaminha um arquivo, ele valida e ele te dá o visto eletrônico, com código, com chave de acesso, tudo, onde você pode fazer o lançamento na sua GIA, né? Porque muitas das empresas, o que acontece? Ele é credora no imposto e devedora na outra, né? Então, se ele é credora na ST, a hora que ele faz o lançamento, ele diminui o débito do TOPA. Uhum. E tem muita gente com medo do complemento agora, né, Almir, Camilo? O que vocês estão achando aí? Que agora o fisco vai cobrar mesmo? Porque estava meio no ar isso aí, né? Todo mundo estava pedindo ressarcimento, mas não fazia o complemento. Parece que agora o fisco vai exigir mesmo aquilo que já está na lei faz tempo. A gente sempre instruiu as empresas, né, que para considerar sempre a diferença, né, entre o ressarcimento e o complemento, né? Mas muitas optam, assim, as maiores que a gente percebeu também, elas optam em entrar com uma ação judicial querendo só a parte do ressarcimento, que o complemento é uma responsabilidade do fisco. Aí vai da banca jurídica que tá junto com elas, tá? Então, são essas duas situações, tá? Mas agora, o meu pensamento, eu que estou de fora aí, né, desses sistemas de apuração, mas o que eu tenho pensado? Que parece que o fisco ele vai começar a exigir, criar regras para o complemento. E aí, a empresa que se vê nessa situação, seria muito importante que ela tivesse uma boa sistemática de apuração, alguém especializado, até para diminuir o valor de eventual complemento, apurar tudo direitinho, ou virar esse complemento para um ressarcimento, mas tem que ter uma apuração adequada, né? Sim. Sim, não tem dúvida. Todo e trabalho... Antônio, Oi. E assim, um exemplo, né? A gente brinca, né? Mas pensa assim, postos de combustíveis, né? Que tem a substituição tributária nos combustíveis, né? Então, assim, a gente pegou inúmeros casos, dependendo da cidade, onde tem muita concorrência, ela gera crédito. Em cidades que tem poucos postos, que geralmente a concorrência não é tão forte, aí ele gera débito. Então, é uma situação assim, você tem que analisar realmente caso a caso, tá? Tipo, nos combustíveis, o álcool é o que gera crédito. Então, se a empresa, ou o álcool ou o diesel, se ela vende muito gasolina, ela vai gerar um débito maior, entendeu? Então, são essas situações que a gente passa aos nossos clientes. Então, eu posso ter numa rede 5 postos, 2 são geralmente geradores de crédito e 3 são de complemento. Entendi. Almir ia falar alguma coisa? Tá? Almir ia complementar? Não, assim, o padrão nosso no trabalho da CAT 42 é fazer a apuração do complemento e do ressarcimento, porque nós entendemos que o complemento também é um compliance fiscal, e a empresa ela tem que estar ciente direitinho do valor exato. Sim. Né? Então, é um trabalho completo nosso. É difícil, eu diria que, acho que só em uma empresa que nós fizemos só a parte do ressarcimento, porém, com uma carta da empresa assumindo qualquer risco sobre o mesmo. Tá? Com ressalvas, né? Com ressalvas, exatamente. Legal. Bom, pessoal, quem se interessou por esse assunto, quem quiser fazer um levantamento, quem quiser ter uma ideia de como é que isso funciona, como é que consegue agendar uma reunião com vocês só para bater um papo sem compromisso, para
saber um pouco mais desse assunto. Como é que faz? Aonde que acha vocês? Olha, através do nosso site, bolsanacionalicms.com.br, a empresa ela vai poder solicitar uma reunião conosco, os telefones estão no site. Ela vai poder também entrar direto na plataforma eletrônica e pedir a simulação de um ressarcimento. Na plataforma nós temos uma área onde a empresa ela coloca as informações do estado que ela quer fazer o ressarcimento, qual tipo do ICMS, a data inicial do acúmulo do ICMS, uma ideia de volumetria, ou seja, quantas notas fiscais de entrada e saída que ela tem no mês, e nós vamos fazer um diagnóstico para ela, ou seja, falando se existe a viabilidade ou não de se iniciar um trabalho de ressarcimento, tá? Então, pelas redes sociais, eles podem entrar em contato, ou através do nosso telefone, da nossa central aqui de São Paulo, que é o 011, o 2389-3946. Tá? Legal. Tá bom. Eu quero agradecer muito aí a disponibilidade de vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui. Até eu aprendi algumas coisas aqui com vocês, que é legal, né? Esse mercado de negociação de CMS para mim é uma coisa nova, né? Não sabia exatamente como ele funcionava, e é bom saber que existe essa possibilidade até para ajudar as empresas, né? Eu, como professor, muita gente acaba me procurando, às vezes pedindo ajuda, e é mais uma opção que eu tenho para indicar, para sugerir para o pessoal. Então, exatamente. E assim, nós agradecemos muito essa oportunidade, eu, Camilo, e eu queria só colocar uma observação para as empresas que tenham interesse em adquirir ICMS, que elas tomem cuidado, porque existem muitas empresas oferecendo créditos falsos no mercado. Ah, tem isso também, é? Tem. Então, através da plataforma da Bolsa, nós analisamos toda a documentação da vendedora. Se mesmo que a empresa tenha o crédito, ela pode vender esse crédito, porque às vezes não pode. Tá? Nós fazemos toda essa análise. Então, a empresa que recebeu uma proposta de venda de crédito, ela não sabe validar isso, ela pode nos ligar, a gente vai dar uma orientação, tá? Sem nenhum vínculo, assim, sem compromisso, para que nós tenhamos boas práticas no mercado, tá? Porque os maus profissionais atrapalham muito os bons, né? Que fazem um trabalho de longa data, homologando crédito, né? Fazendo todo um compliance fiscal, e esses profissionais que vendem créditos falsos acabam manchando, né, a imagem dos bons. Então, só mais essa advertência que eu queria colocar para vocês. Tá legal. bom? Camilo ia falar alguma coisa? Suas palavras finais, Camilo. Não, eu basicamente até colocaria também para as empresas que são devedoras de impostos, né? Quando a pessoa fala em planejamento tributário, olhar com carinho também para o ICMS, que ele pode dar uma boa diminuída no custo com essa conta, porque existe um deságio no processo, tá? Então, financeiro para a empresa também, tá? Então, são essas situações. Legal. Aí o papo que a gente teve é sempre enriquecedor, estar conversando, contando um pouquinho da história nossa, porque às vezes o pessoal pensa que a gente fala que é uma Bolsa Nacional de ICMS, pensa em ação, mas seria com impostos, né? Então, mas foi bom o nosso papo para clarear, esclarecer para o pessoal o que é. Gente, muito obrigado, então, por essa nossa conversa, e logo, logo a gente volta com outros assuntos. Você que assistiu aqui o nosso papo, ficou em dúvida, se não conseguiu anotar os dados, entre em contato comigo, que eu encaminho vocês para eles. Tem o site que o Almir já falou, tem o telefone que o Almir já deu, e você me encontra aí nas redes sociais também. Qualquer dúvida eu posso encaminhar vocês para eles. Gente, muito obrigado, bom dia e bons negócios, né? E que o nosso país aí
comece a crescer novamente. Estamos precisando trabalhar, crescer, desenvolver, né? Vamos mandar esse vírus embora e retomar a nossa vida. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.